Então vamos lá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cast, o podcast para você e sua equipe seguirem ao máximo. E hoje eu sou. Porra, moleque, fazer dois seguidos tá foda. Calma, respira. Respira. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cast, o podcast para você e sua equipe chegarem ao máximo. Eu sou Gustavo Martins, sou treinador comportamental, ajudo empresas a desenvolverem metodologias para que efetivamente aumentem o seu lucro e o seu faturamento. E hoje eu tô aqui com um parceiro meu. E é engraçado, né? Ele era também daqui de Brasília, mas a gente foi se conhecer em algumas formações que a gente fez junto. E ele vai ter uma oportunidade de contar a história dele. Vamos falar aqui agora sobre padrões de comportamento, vamos falar sobre sabotadores, vamos falar sobre produtividade, coisas essenciais para você que é empresário, que tem uma equipe e para você na sua vida pessoal. Com muita alegria, estou recebendo aqui meu parceiro, o Wellington Oliveira. Beleza, obrigado, Gustavo. Prazer muito grande estar aqui, cara. Show de bola, meu garoto. E vamos começar falando assim, cara, quem é o Wellington? Se apresenta um pouco aí pro pessoal. Obrigado. O Wellington é um engenheiro civil, sou de Belo Horizonte, mineirinho, lá de Coisa boa. Belzonte. Gosto de um pão de queijo. Gosto de um pão de queijo. Sou engenheiro civil, trabalho aí já há mais de 26 anos, né, na área da construção civil e também atuo como processo de treinamento, processo de coach. Faço as duas atividades sem uma prejudicar a outra. Show de bola, show de bola. E a gente veio falando aqui, né? A gente tava fazendo um bate-papo ali fora, porque hoje tem uma dor muito grande das pessoas que elas falam que falta tempo. Não sei se você que tá vendo aqui o nosso podcast é um desses que acha que o dia tem que ter tipo umas 26, 27, 28 horas. E aí vamos bater um papo sobre essa falta de tempo. Porque todo mundo acha, deixa eu até aproveitar e botar meu telefone no modo avião aqui, que eu tava tremendo toda hora. Todo mundo acha que falta de tempo é um problema, mas não necessariamente é. É uma tendência nos dias atuais, né? Que a gente tava É, falando eu, aqui. eu costumo brincar que a falta de tempo, ela é uma tendência. As tarefas, elas nunca vão acabar. Isso é até uma das verdades que nós aprendemos lá na Academia da Produtividade, com o Jerônimo e tal. E o que é interessante disso tudo, assim, o que é importante, na verdade, né, é que nós consigamos encontrar meios para que a gente consiga ser produtivos e caminhar em direção àquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Porque assim, você tem 24 horas, eu também tenho 24 horas, né? Nós estamos aqui num sábado, quase meio-dia, e eu já pedalei, você já foi para academia, eu já passei com o cachorro, enfim, nós já fizemos um monte de coisa, estamos aqui, daqui a pouco eu vou encontrar com a minha esposa, nós vamos almoçar, enfim, e a gente tem que se organizar de uma certa forma, e aí existe ferramenta, existe eu costumo dizer o seguinte: a pirâmide do nível de desenvolvimento pessoal, ela fala que você tem, até trouxe uma colinha aqui para a gente não se perder. Conhecimento é a base da pirâmide, né? E ela é a base também de todo o processo de mudança. Então, através do conhecimento, você começa a entender que você precisa de melhorar determinadas coisas, e você tem outro nível da pirâmide, que é a autorresponsabilidade. Você bater no peito e falar assim: não, quem é responsável por isso, por esse processo de mudança? Sou eu. Então, já é um bom caminho. O outro nível da pirâmide é o autoconhecimento. É você conhecer, você começar a entender por que você tem determinados padrões de comportamento, se você está se sabotando, se você, enfim, o que está te prejudicando e o que também está te alavancando, né? Só para terminar, o último nível dessa pirâmide, na verdade, são 7 níveis, mas o que eu gosto de dizer é o seguinte: esses 4 primeiros níveis, se você dominar, se você colocar em prática, você consegue qualquer coisa na sua vida. E falando do último nível, é o autodomínio, é você dizer que você vai fazer uma coisa, você vai lá e faz. Eu gosto de dizer assim, se só conhecimento resolvesse, eu pegava um livro e dava para uma pessoa que tá acima do peso e ela ficava magra. A gente sabe que não é isso que faz a diferença. Conhecimento é o começo, mas se a gente não tiver autorresponsabilidade, tiver um processo e tiver o domínio do que você vai fazer, não avança.
Conhecimento é sempre só o começo. Tem um monte de gente que tem conhecimento, mas que não tem resultado. E aí, trazendo um conhecimento para ti, Gustavo, a gente estava falando da falta de tempo, é uma tendência e tal. O que que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer um estudo científico de um cientista americano, chama Tony Schwartz. Ele fez com uma outra pessoa também, com Jim Loren, que ele fala assim, ele monta um gráfico de demanda e capacidade. E aí ele tem 4 pilares que depois a gente vai explorar um pouco mais. Ele fala sobre energia física do corpo, é você praticar exercício, é você meditar, é você fazer coisas para que você consiga ter boa, né? Você conseguir produzir melhor, você conseguir dormir melhor, enfim. O outro fator é energia emocional. Aí já entra um pouco da parte da inteligência emocional, o que é tanto dito no meio corporativo, que é soft skills, né? Você tem a energia mental, que aí entra um pouco o que que é o foco. E por último, a energia espiritual, que é o próprio propósito, né? Então, assim, você está colocando energia naquilo que você realmente se propôs a fazer, e aqui entra os padrões de comportamento sabotadores, né? O Shizad Shamini é o autor do livro, é um estudioso dessa área, aonde ele apresenta para a gente 9 sabotadores chefiados pelo crítico, né? E aí, cara, procrastinação é com sabotadores. Esses caras ajudam, ele acaba com a sua vida, cara. Ele destrói seus sonhos. Ele simplesmente, se tem alguém para te atrapalhar na sua vida, são os sabotadores, que são os padrões de comportamento. Cara, vamos dar uma explorada nessa parte das energias que eu gostei. Primeiro, eu gosto de dizer que tudo é energia, né? E aí, Sim. para onde eu canalizo a minha energia, vai o meu resultado. E minha energia tá indo para coisas ruins, para preguiça, para procrastinação, para derrota, meu resultado vai para esse caminho. Se a minha energia tá focada em, cara, vitória, em achar oportunidades, em buscar caminhos, em buscar soluções, meu resultado vai para esse caminho. Então, onde você coloca a sua energia, vai o seu resultado. E aí foi legal que você trouxe quatro energias, né? Eu até 4 anotei aqui fatores, energia física, Primeiro, olha emocional. só, energia física. Cara, é difícil você ser produtivo se você não tá bem com o seu corpo. E daqui a pouco vai aparecer uma doença, vai aparecer um negócio, vai aparecer. Então, assim, é importante você tratar o seu corpo bem, com o respeito que ele merece, para que ele alavanque seus resultados. Não dá pra você achar que. E eu brinco assim, pô, você não vence da tua cama pra levantar aí na academia, como é que tu quer faturar, ser promovido, não sei o quê? Cara, vença da tua cama, vá pra uma academia, honre seu corpo e aí obtenha resultados. Depois você falou da energia emocional e essa, cada vez mais a gente vê a proporção dela ganhando, né? Se eu não tô bem emocionalmente falando, eu me despeço e eu não consigo produzir e alcançar o meu potencial máximo. Então é importante demais cuidar desse lado emocional. E aí, só abrindo um parênteses, Gustavo, você tem, né, aquele velho jargão, né? Se contrata-se pelas competências e demite pelo comportamento e tal. É o hard skill e o soft skill e tal. O que que a gente observa, né? Sabe-se que cada vez mais essas gerações elas são mais inteligentes do que a gente. O nível de QI, o nosso QI é superior do que dos nossos pais, os dos nossos filhos são superiores e é uma turma muito inteligente e algumas profissões vão acabar também por causa disso mesmo, tal. Mas tem um elemento inteligência emocional. Se você pode ser o fera, cara, você pode ser o fera, o engenheiro, você pode ser o cientista, mas se você não tiver inteligência emocional, você vai caminhar, mas você vai ter muita dificuldade e ter que trabalhar muito isso, né? E é engraçado assim, porque inteligência emocional, o pessoal acha que às vezes é só ser cuti-cuti, coraçãozinho. E não. Eu costumo brincar que inteligência emocional é assim, cara, você sabe que nem tudo vai ser legal na vida. E esse é um primeiro, pô, se você acha que a vida é sempre um mar de rosas,
sem problema. Porque é importante você saber, cara, a vida é igual montanha-russa. Tem horas que o carrinho sobe e tem horas É que o carrinho cíclico, né? desce e é todo mundo gritando. Só que o importante é você saber que toda vez que o carrinho desce, vai ter alguma forma que ele vai amenizar e vai subir de novo, e vai dar algumas voltas. Não dá pra achar que a vida é plana e reta. Porque se você acha que ela é plana e reta, aí sim você vai gerar mais frustração. Porque as coisas não vão sair do jeito que você. É sempre uma guerra entre tua expectativa e a realidade. Tua expectativa e a realidade. E dependendo de como você desenha a expectativa, a realidade não vai acompanhar, vai dar esse problema. Então é importante cuidar desse emocional para que você alavanque e entenda. Cara, vou ter desafios, vou ter problemas, mas vou continuar porque eu sei que o resultado lá na frente é E, melhor. e pegando esse gancho do desafio e ainda falando do estudo do cientista, o que que ele fala, né? Que ele fala assim, a partir dos 30 anos, você começa a diminuir a sua capacidade de dar conta mesmo, de responder e tal. E aí existe vários motivos, né, por causa disso. Então, por exemplo, aos 30 anos, normalmente você já foi promovido, você já está absorvendo algumas atividades, mais do que normalmente você, quando você começou como estagiário. Eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, então era uma outra pegada. Na época chamava office boy, né? Hoje é aprendiz e tal. Mas você começa com um nível de responsabilidade, só que aí você vai envelhecendo, você vai crescendo, você vai aparecendo as oportunidades. Tem algumas pessoas que crescem profissionalmente. E não só isso, né? Esse é o papel profissional, mas você também tem o papel pessoal, o outro pilar, né? Que aí é família. Não vou falar que todo mundo casa, mas assim, boa parte da população, ela já está casada aos 30 anos. Eu casei com 35, mas né? Cada um tem sua história e tal. Mas o estudo do Tony Schwartz é que depois dos 30 você começa a perder essa capacidade. Aí você tem esses fatores, você começa a pegar mais demandas, você trabalha mais do que o normal, você casa, você tem filhos e a demanda, as tarefas nunca vão acabar. Ela Sempre aumentem, né? sempre aumenta. E esse estudo ele vai, né, ele mostra exatamente isso. E aí o que que você pode fazer para isso, né? É você ter ferramentas, é você se conhecer melhor, aí entra perfil comportamental, que são outros padrões de comportamento. Você entra os sabotadores, a partir do momento que você consegue jogar, né? O Jerônimo brinca muito, Jerônimo Temer, brinca muito, você joga o lençol no inimigo, você vê ali a silhueta e o Shizat Chamine ele fala, né, que um inimigo visível ele é mais fácil de ser combatido. Inclusive, quando você faz o teste, ele sai um resultado ali, conforme for o resultado, ele mesmo escreve ali, é um relatório de 20 e poucas páginas. Eu acredito que você vai até compartilhar lá Vou o deixar o link link aqui na para descrição pro fazer o pessoal. teste, é um teste gratuito, que é muito interessante, onde você pega todo esse padrão de comportamento, você pega o crítico, que você tem três esferas do crítico, né? Você tem crítica a si mesmo, aquela pessoa que se cobra demais, crítica aos outros, críticas às circunstâncias. Então, assim, tem pessoas que ela acabam entrando num espiral negativo, né? Por exemplo, não quero falar de política aqui não, mas assim, tem pessoas que só pelo fato do Bolsonaro ter perdido, acha que o Brasil vai O mundo desandar. acabou. E aí entra-se num espiral negativo, cara, que tá tudo ruim, tá tudo não sei o que lá, e acaba que isso vai te levar aonde? Né? Vai te levar para o fundo do poço Vai mesmo. acabar gerando uma profecia autorrealizável também, né? Porque o cara vai É, achando que, tá ruim, tá ruim, tá ruim, e obviamente a energia dele vai piorando, e vai ficar ruim mesmo. com Não tem certeza, pra onde cara. correr. Cara, deixa eu ver o que que eu tinha anotado aqui mais. Tu falou do estudo da demanda e capacidade? Sim, já falado também da energia mental e espiritual. Cara, energia mental é engraçado, né? Porque foco, muitas vezes, muitas pessoas acham que foco é falar assim, não, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E pra mim, foco é justamente o contrário. Foco é eu dizer não pro tanto de coisa que vai aparecer que me tira da rota de onde eu quero chegar. Porque assim, você pode falar, ah, não, eu vou trabalhar com tal coisa. Aí vai te aparecer oportunidade disso, oportunidade daquilo, oportunidade daquilo.
E se você pegar todas as oportunidades, tá te desviando de onde você queria chegar. Então, foco não é só ir em uma direção. Foco é muito mais você dizer não para outras boas oportunidades que vão aparecer, mas que vão te tirar da rota de onde você quer ir. E por fim, tu falou também muito de energia espiritual. E energia espiritual enfim, envolve muitas coisas, né? E esse ano, aí um negócio pessoal meu, eu resolvi me conectar mais um pouco com esse lado espiritual, né? Eu voltei a frequentar a igreja, tinha muito tempo que eu não frequentava, assim, religiosamente, para usar o nome, né? Todos os domingos eu vou. E comecei a. Eu tenho uma meta sempre de ler 12 livros no ano, né? Um livro por mês, daria de média. E aí esse ano eu vou ler 13, porque justamente eu tô lendo a Bíblia. Eu nunca tinha lido, eu tô com 43 anos e nunca li a Bíblia, assim, ler do Gênesis até o Apocalipse. E tô lendo, são poucos versículos por dia, eu sigo um perfil lá no Instagram que ele bota os versículos por dia que você vai lendo. E é engraçado como isso te dá uma. É meio que você bebe na fonte, né? Você vê vários ensinamentos ali, mas você bebe na fonte. Isso. É o maior livro vendido, né? No mundo, né? Isso, Inclusive, isso, né? isso dá uma ajudada e pra mim tá fazendo muito esse efeito. Convido a vocês também a buscarem na fonte. Pra, enfim, se você for cristão, se for de outra religião, mas enfim, que aprofunde um pouco sobre isso, que para mim tá fazendo muito sentido. E aí, deixa eu aproveitar que tu falou do Xrd, eu trouxe até o. E aí, o Wellington já falou algumas coisas, mas é interessante a gente pensar, cara, o quanto que na sua vida você tá perdendo tempo porque tá dando atenção para alguns sabotadores. E aí a gente pode até falar deles aqui um pouquinho cada um, o Wellington. E assim, a gente tem um chefe da quadrilha, né, da gangue, seria o crítico. E eu lembro muito do Xat falando assim, cara, as pessoas reclamam que não tem tempo. E tem o teste, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, mas é engraçado que assim, as pessoas falam que não tem tempo, só que das 24 horas por dia, quanto do tempo será que ele tá perdendo com os sabotadores? Porque se eu diminuo esses sabotadores, eu volto a ter as 24 horas. E hoje em dia tem pessoas que das 24 tem 4, tem 5, tem 6 horas só do dia. Porque 8 ou 7 ou 6 a pessoa já dorme. Então, assim, do resto do dia, o quanto que ele tá perdendo com os sabotadores. E aí vai reclamar que realmente está faltando tempo. Porque do meu tempo que era para ser produtivo, eu tô deixando com os sabotadores. E aí vamos começar no crítico. Você até falou do. Tem 3 esferas, né? Critica a si mesmo, critica os outros e critica as circunstâncias. Vamos pensar em criticar a si mesmo. Quantas pessoas se cobram excessivamente e por causa dessa cobrança acabam não fazendo as coisas, né? É aquela pessoa que sempre acha que, não, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá Aí pode ruim. entrar aí um sabotador, né? O insistente que ele coloca, que é o perfeccionismo, né? Isso tem que estar melhor, tem que estar melhor. E a grande verdade, às vezes, né? O perfeccionismo, às vezes, ele está ligado diretamente ali com a insegurança da pessoa, né? E aí a pessoa tem que avaliar isso. Então, assim, o sabotador, o crítico é o pai dos sabotadores. E se o nível está muito alto, você está se cobrando, e às vezes pode entrar também o hiperrealizador, que quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Quer pedalar, quer fazer isso, quer fazer podcast, mas brincadeiras à parte. Mas hoje mesmo eu tive que negociar com o meu hiperrealizador, sabe? O que é legal do conhecimento e do autoconhecimento é isso. É você perceber, opa, peraí, não, antigamente eu pedalava aí, um sábado eu pedalava 100, 120 quilômetros e tal. Hoje eu pedalei 20, cara, sabe? Uma E tá tudo fichinha, né? ótimo. E tá tudo ótimo, entendeu? Não, mas eu já consegui resolver isso comigo. Esse é o grande lance, né? De você ter o autodomínio, de você ter o autoconhecimento, e você entender também
indo em direção ao que você está falando, o que que é importante para você, os compromissos que você assumiu. E eu já larguei essa onda de ficar pedalando sábado, 120 quilômetros. Adoro, sou apaixonado com isso. Mas eu percebi que estava começando a atrapalhar os papéis que a gente exerce na vida. Papel de marido, papel de pai, né? Papel de profissional, enfim, começa a atrapalhar. Né? Tá aqui Então, isso. assim, o hiperrealizador, por exemplo, né, que é um dos sabotadores, é aqui, por incrível que pareça, o hiperrealizador é o cara que quer realizar sempre, quer realizar tudo, quer realizar um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu arrisco a dizer que é o maior procrastinador que tem. Por quê? Porque ele não foca no que precisa ser feito. Nessa caminhada minha, né, por que que eu entrei nesse mundo? Eu costumo explicar que foi devido a muita dor, né? A gente, Esse é o baseado maior nesse combustível para estudo, mudança, né? exatamente, né? Ou vai com amor ou vai com dor, né? Então, assim, trabalhei minha vida assim, né? Sempre na construção civil, prestação de serviço na área de locação de equipamento. Hoje eu estou numa indústria, numa empresa dinamarquesa de lajes, é uma outra tecnologia, uma outra pegada, mas, desculpa, quando eu trabalhava na área de locação, cara, eu brinco que é como se fosse o varejo, né? Então era várias ligações, vários contratos para você administrar e tal, e isso te roubando muito tempo. E se você tem um sabotador prestativo, por exemplo, você vai dizer muito sims, né? E aí, baseado nessa muita dor, falando muito sim para cá, querendo hiperrealizar, querendo ter perfeccionista, isso tudo eu tinha, né? E ainda tenho, mas hoje sob controle, né? A partir do momento que você se conhece, você consegue domesticar e você consegue também conversar com você mesmo. Falar assim, não, quem está querendo pedalar mais 5 quilômetros aqui é o meu hiperrealizador. Se eu falei que eu vou encontrar com o Gustavo lá 9h30, vamos encontrar com ele 9h30 e tal. E você negocia, você olha para trás e fala, pô, cara, eu fiz um baita de um treino, 1 hora que eu fiz de treino, então tá tudo beleza. Mas voltando assim, então baseado com muita dor, com muita dificuldade, trabalhando às vezes até 11 horas da noite, aí eu caí na academia da produtividade. Aí da academia da produtividade já tinha uma simpatia muito grande com o coach, porque já tinha feito coach em 2010 pela empresa, uma multinacional que eu trabalhava. Ali eu me encantei, falei, cara, como é importante a gente se conhecer. E aí caí em ferramentas de produtividade, né? Por exemplo, vamos falar aqui da folha da produtividade A, que é um, um, um dos E, recursos da academia da produtividade. E a folha da produtividade, ela pede para você listar 5 principais atividades. Ah, poderia ser 7, poderia ser menos. Cara, historicamente, né, o Jerônimo, que é uma pessoa que foi o idealizador da ferramenta, ele falou, cara, já fiz, mas se você coloca 7, corre o risco de você não conseguir realizar, pode gerar frustração, e não é isso que a gente quer fazer. Quando você escreve, e aí sempre, nós vamos falar também sobre o banco mental de decisões, quando você faz essa agenda no dia anterior, você já chega no trabalho já sabendo o que você quer fazer. Porque quem nunca, cara, chega no trabalho e uma pessoa te pega no corredor, por exemplo, a empresa, né, tem um financeiro, cara, a gente tem que resolver isso aqui, e é tudo para ontem, é né? tudo para ontem, a gente tem que, olha, a gente tem que responder esse e-mail, vamos avaliar esse projeto e tal. Pronto, você já foi engolido, cara. Você já perdeu o seu foco. E essa folha, que é uma folha que eu uso até hoje, você tem ali o que, que é importante e ela te ajuda, igual essa colinha minha aqui, ela te ajuda a não esquecer o que você precisa fazer. Porque, pelo menos comigo, cada um tem sua história, cada um tem umas suas facilidades e também tem as suas dificuldades. A minha dificuldade é, às vezes chegava numa empresa e aquela enxurrada de demanda, você se perdia e aí você dava foco. Então, e aí, quando você entra escrevendo nessas 5 principais coisas no dia anterior, quais são as tarefas que você vai colocar ali? O que a gente fala são as tarefas de produção. Tarefas de produção, dentro da Academia da Produtividade, diz que o quê? São aquelas tarefas que vai te levar em direção aos seus sonhos. Né? Por exemplo, se você tem eu trabalho com vendas, se você tem o compromisso de vender, se você ficar no corredor conversando, se você ficar no Tomando Instagram cafezinho. tomando café, 5 cafés, e não tem problema tomar o café.
né? Desde que seja de propósito, naquele momento que você propôs. Agora, se você está tomando café a cada 1 hora, já pode ser um problema e tal. E aí, quando você tem isso bem claro, o que você precisa fazer, e você colocar aquelas tarefas de produção, aí você simplesmente você prioriza. E tem também a tarefa de ocupação. Você tem a tarefa de ocupação dispensáveis e as obrigatórias. Obrigatórias, cara, é aquela que eu tenho que ir ao médico, levar o carro, deixar o carro na revisão. E as tarefas de ocupação indispensáveis dispensáveis é o quê? É você ficar no Instagram, TikTok, enfim, qualquer recurso que não está te levando a lugar nenhum. E não tem problema também ficar, desde que seja de propósito. Eu lembro que eu ouvi uma pessoa falando assim, cara, o cara pode passar o sábado inteiro no Netflix. Se ele tiver resultado, ele é um lifestyle. Tá aqui e ele é bom. Se ele não tem resultado, ele é um vagabundo. Essa é a diferença, né? Então, às vezes, se você tá numa tarefa que é de lazer, mas você tem resultado, show de bola. Agora, se você não tem e não tá buscando o resultado, tá na hora de você rever. Sim, Isso. eu dei uma dica aqui de um dos recursos que a gente pode ser mais produtivo, né? Uma E- outra opção existe, né? Tem gente que chama técnica, tem gente não. Existe a técnica de Pomodoro, aonde a técnica de Pomodoro ela é interessante. Ela foi criada por um italiano, Francesco, que ele se programa 25 minutos Focados. focado e 5 minutos ele vai ao banheiro, ele responde um e-mail e tal. Cara, o que eu observei até fazendo a Academia da Produtividade, uma certa sugestão também. Existem estudos que falam que você entra em flow, né? Ou seja, você entra em hiperfoco a partir de 20 minutos. É claro que vai depender da atividade, vai depender daquele momento e tal. Mas, estatisticamente falando, você tem a possibilidade de entrar em hiperfoco a partir de 20 minutos. Pô, mas aí a pessoa escuta o podcast, começa a fazer a técnica de 25 e Pomodoro, para. 25 minutos, em 20 minutos ele entra em hiperfoco, 25 minutos ele para. Aí o que que eu aprendi a fazer, né? Eu vou lá e coloco 50 minutos. É todo dia que eu faço isso? Não. É aquele momento que realmente eu preciso e principalmente me autoconhecendo, falo, cara, hoje tá meio bagunçado o negócio, tem muitas interferências, barulho, não sei o que lá e tal. Eu vou focar. Aí coloca um fone de ouvido, se for o caso, coloca com anti-ruído e tal e foco 50 minutos. Por quê? 50 minutos a gente vai para as escolas, cara, os alunos têm aula a cada 50 minutos e não é à toa por isso, porque historicamente, cientificamente falando, depois de 50 minutos você tem aquela Uma perda queda. de atenção e tal. Eu coloco isso, 50 minutos. Cara, e faço diferente também, porque assim, se eu coloco o telefone no silencioso, e como eu sou da área comercial, se um cliente me liga, e eu não atendo, e se for um cliente ansioso, É uma venda aí ele vai falar perdida. assim: safado não quer me atender, né? O que que eu faço, cara? Eu coloco no modo avião. Aí, se a pessoa me liga e deu desligado, o que que vai passar na cabeça? Em obra tem muito disso, né? Ah, ele está no subsolo, Não pega o ele está, final. perdeu o sinal, ele está na estrada, mas depois eu ligo para ele. E pronto, já está resolvida a questão. E você também está bem resolvido. Você produziu em 50 minutos com o hiperfoco. Aí você, em vez de você, a técnica de Pomodoro, ela fala 3 a 5 minutos, né? Você ter esse momento de lazer, vamos dizer assim. Relaxamento. Se você aumentou para 50 minutos, você também aumenta para 7, para 10 minutos e tal. E aí você responde um e-mail mais importante e tal. E uma outra coisa, o último recurso desse você colocar no modo avião de 50 minutos eu normalmente faço com minha esposa assim, ó, vou ficar off aqui, tá? Então, se precisar de alguma coisa, liga no fixo. Porque telefone fixo hoje vai para o museu, né, cara? Porque não existe mais e as pessoas não usam. Então, as pessoas não vão te ligar, cliente não vai ligar por telefone fixo e tal. A gente tem uma rotina, no meu caso, meio híbrida, né? Trabalho em casa, trabalho na fábrica, no escritório, né? Então, quando eu estou em casa, a esposa quer falar comigo, liga
no telefone fixo. Enfim, o que é mais importante é você entender o que é melhor para você, o que é melhor para mim não necessariamente é melhor para você, né? Assim como o esporte, né? Eu gosto de pedalar, gosto de correr, o outro vai gostar de nadar, enfim, o importante é a pessoa entender, Esse, encontrar esse, o que é melhor para ela. esse é um ponto bacana na produtividade. Eu sempre falo isso quando faço mentorias com o pessoal. Cara, você precisa achar o seu jeito de ser produtivo. Porque, assim, para uns, ele gosta de uma agenda fechada, para outros, só precisa ter o tópico do que precisa fazer, para o outro, ele precisa. Enfim, cada um tem o seu jeito de ser produtivo. E o importante é que você descubra qual o seu, seja qual for. O que não dá é para você não ter nada e querer achar que o negócio é o Deus dará aqui e vai resolver. E aí não vai. Escolha uma técnica e siga. Ah, Gustavo, eu não sei qual que é a técnica que serve para mim. Então testa uma, testa outra, testa outra e vê qual que encaixa Exatamente. melhor. Dentro da PNL tem lá o TOTS, né? Testa, Então, opera, testa e saída. É você encontrar o seu melhor caminho, cara. A melhor, o que que te e faz importante melhor. sabendo que o melhor para mim não necessariamente é o melhor para você, não Para necessariamente é o sua esposa melhor dentro de e casa por e aí as e tá tudo pessoas bem. entendendo isso, né? Porque assim, ó, é, cara, me deu um branco aqui, mas o que que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: tem uma frase do André Burick. Ele fala assim: quem mata o tempo não é assassino, é suicida. Boa. Então, cara, matar tempo, você pode matar tempo de várias maneiras. E o que eu ia dizer é o seguinte: engana-se aquelas pessoas, por exemplo, que querem falar assim: ah, mas assim eu vou virar um robô, né? Eu vou virar um robô dessa forma, tal. E aí, essa pessoa, se ela começar a observar o padrão de comportamento dela, se ela tem o hábito de colocar um sonequinha, 5, 10, pá, 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 cara, ela vai ter o mesmo padrão de comportamento de um robô, entendeu? Ela vai ter o mesmo padrão de comportamento. Ela vai acordar normalmente sempre no mesmo horário, ou melhor, ela vai sempre levantar mais ou menos sempre no mesmo horário. E não tem. E às vezes a pessoa bloqueia, né? Não, mas assim eu vou virar um robô, não quero virar robô, não sei o que lá e tal. E não é isso. Eu gosto muito, inclusive falei isso num outro episódio também. Tem um autor chamado T. Harv Eker. Ele fez um livro chamado Segredos da Mente Milionária, né? Engraçado, é um livro que fala sobre finanças e tal, mas o que mais me chamou a atenção dele foi que ele fala assim, cara, como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se você é o cara que aperta a soneca no telefone, Você vai você vai postergar ser o cara que vários. vai atrasar o negócio no seu trabalho, você vai ser o cara que vai entregar o teu pedido pro teu cliente com atraso, você vai ser o cara que sempre vai estar pedindo um prazozinho a mais para poder entregar as coisas, porque esse é o teu padrão. Você vai fazer assim, você vai sempre empurrar o máximo que você puder as coisas. Se você é o cara que chega atrasado, você vai chegar atrasado no casamento da sua filha, você vai chegar atrasado no encontro com seus amigos, você vai chegar atrasado na reunião do teu trabalho, você vai chegar atrasado na reunião com seu cliente, São os padrões porque de esse é o seu comportamento, padrão. né? Então, Exatamente. como você faz uma coisa, você vai fazer todas as coisas. É, para mim, isso foi muito importante, assim, caiu muito como uma luva. Wellington, olha só, eu tava pensando aqui, a gente podia voltar e dar só uma overview aqui em todos os sabotadores. Eu até anotei eles aqui. Opa, quase que eu derrubo o trem aqui. Mas vamos lá. Cara, primeiro, o crítico, né? E a gente já falou das três versões dele: crítica a si mesmo, aos outros e às circunstâncias. E esse é sempre o chefão. E aí eu botei numa ordem aqui, vamos lá. Um que eu acho pesadíssimo é o sabotador da vítima. E é engraçado como que as pessoas perdem tempo se colocando numa posição de vítima. E que acha que a culpa é do Do marido, do outro. governo, do meu chefe, do meu Ó céu, professor, ó do, vida, né? né? Isso. E esse é um dos sabotadores que eu acho pesado também. Anotei aqui o insistente, você até já tocou nele, né? É o cara que quer. É o Eu perfeccionista ao quero ser extremo, perfeito. É. né? Não. Ah, Gustavo, mas você tá falando que é ruim ser perfeito. Não, eu não tô falando que é ruim. É. Buscar a perfeição é importante. Porém, ser um tarado da perfeição, até porque o conceito de perfeição ele é praticamente inalcançável. Porque
e você sempre vai achar Sempre você vai subir a régua aí. que tem alguma coisa E aí diferente. tem um lance, só pegando o insistente, imagina você líder, você chefe ali, cobrando relatórios, enfim, trabalhos, apresentações, projetos que vão trazer para minha área e tal. Cara, você sufoca a sua Equipe. equipe. A sua equipe, cara, ela vai falar, meu Deus do céu. Nunca tá bom pra esse É, cara. e aí trazendo um pouco para esse meio corporativo, cara, é, o chefe que é crítico demais, ele não explora o melhor da sua equipe. A sua equipe, ela vai sempre te entregar 10% do que ela consegue trazer. Por quê? Porque na cabeça do funcionário, vai falar assim, cara, ele é crítico demais mesmo. Para que eu vou Qualquer fazer coisa que eu isso? for fazer, ele já vai Ele reclamar vai mesmo. criticar mesmo, então eu já vou levar o mínimo que eu posso levar, eu vou ter menos trabalho, eu entrego Aí ele no já vai tempo, né, cara? Eu entrego a tempo. Ele já vai reclamar e quando ele Ele vai reclamar, lá, eu eu dou vou, uma... refaço e dou minha abordada e tal. Então, assim, esse é um dos grandes desafios do líder, né, cara? Que é o você ter essa inteligência emocional e você se policiar. Então, por isso que é a importância da pirâmide do desenvolvimento pessoal, que você, quando você tem esse autoconhecimento e você joga o lençol ali no seu inimigo, você já vê a silhueta dele, aí você começa a negociar com você mesmo. Aí você fala assim, opa, não, esse é o meu insistente, meu sabotador insistente que está querendo que eu seja mais perfeccionista. E eu criei uma frase assim, eu peguei uma frase para mim, que eu acho que é o Érico Rocha que falava, que é, feito é melhor do que perfeito. Então, assim, eu tinha um nível de perfeccionismo muito alto. Então, eu tive que trabalhar. A partir do momento que eu me conheci, sabendo que isso estava me atrasando, porque igual no início da nossa conversa, eu disse, né? Cara, sabotadores é o maior responsável pelo destruidor dos seus sonhos. Então, ele procrastina, ele atrasa as entregas. Então, se você é perfeccionista, você está sufocando a sua equipe, você está querendo ao extremo que aquilo seja perfeito. Além de você estar sufocando a sua equipe, você está atrasando as entregas. Esse é um grande problema. Show de bola. E tem pessoas, né, mano, que é engraçado a gente pensar no mundo corporativo que às vezes a gente faz seleção, né, processo de seleção. Tem uma pergunta batida que tem no processo de seleção, não, me fala aí, sei lá, Defeito, né? é esse. Me fala seus Me fala uma defeitos. qualidade tal e me fala um defeito seu. Eu sou perfeccionista. Achando Isso é que bom, é o né? Que é defeito positivo, tal, light, né? né? E não, é um baita defeito. Você é muito perfeccionista, é um baita defeito. Você tem que entender como que esse perfeccionismo te ajuda e potencializa e não te ferra. O que você pode até dizer, por exemplo, numa entrevista, né? Falar, olha, eu tenho um defeito que eu já estou trabalhando, eu já identifiquei, né? É que eu tenho uma tendência a querer que as coisas sempre estejam perfeitas. Eu já entendi que às vezes eu estou esticando a corda demais. Eu estou trabalhando isso. Cara, pronto, ganhou a vaga, entendeu? Já está trabalhando. Isso aí que é Show de bola. importante. Cara, vamos lá, pro próximo que eu botei na lista aqui é o do prestativo. E o prestativo seria aquele cara que agrada demais os outros, né? Cara, como tem pessoas prestativas E nesse isso, eu gostei universo. dessa pegada da gente fazer uns links pro corporativo, né? Que é engraçado como você tá lá, digamos, você tá na área lá sua. E aí vem um cara de outra área lá do financeiro e te pede um negócio. E aí você para a tua área, que era a tua demanda, a tua meta, o teu negócio e vai fazer o negócio dele Você está dizendo não para você e dizendo sim para pro o outro. outro. E existe uma técnica que eu gosto muito, diga não dizendo sim. Aí você vai falar assim, cara, mas como que é isso, né? Até eu fiquei curioso agora. Vou dar um exemplo que eu escutei, né? Quando eu aprendi isso. Por exemplo, você chega para mim na empresa, Wellington, você pode me levar lá no aeroporto? Aí já de imediato, cara, você fala, cara, amanhã eu posso. Aí eu vou dizer, pô, aí você vai dizer assim, pô, Wellington, mas eu precisava de hoje à tarde. Eu falo, pô, cara, infelizmente hoje à tarde eu tenho um negócio do meu filho, eu não consigo, mas amanhã eu tô disponível, tudo bem? Então o que que eu acho isso fantástico, cara? Porque Gostei você disso, hein? resolve esse problema com você mesmo, porque as pessoas que têm esse padrão de comportamento de prestativo, ela quer conexão com as pessoas, né? Então, se você for para um teste de perfil comportamental, você vai ver que ela é muito comunicadora. Se você entrar isso eu estou falando da ferramenta do DISC e tal.
Agora, se você vai para a ferramenta do HMI, às vezes a pessoa é muito extrovertida, que ela está querendo se energizar com pessoas, ela quer estar junta com as outras pessoas e tal. E é por isso que ela está dizendo sim. E ela fica mal com ela mesma. Então, a partir do momento que ela entende que aquilo está prejudicando ela começa a usar, às vezes, pô, vou usar essa técnica dizendo não, Gostei dessa daí, essa né? daí é Dizendo, boa. né? Então, assim, isso que Amanhã é eu posso. interessante. Amanhã eu posso, cara. Ou então você se organizar, né? Dei um exemplo aqui, você aplica da forma Show, que aparecer aquela situação, né, cara? show de bola. O próximo que eu deixei aqui anotado é o hiperrealizador. A gente até já bateu um papo sobre ele. Pô, Gustavo, mas você vai dizer que realizar é ruim? Não, realizar é Não, é sensacional. perfeito. A pegada do hiperrealizador, e é importante a palavra Hiper. hiper, né? É só porque o cara nunca tá satisfeito com o que ele realiza, né? Ele sempre acha que tem que ter mais. Ah, não, a meta era X, então eu já entreguei 100% da meta. Não, mas se entregou 100, pode ser 110. Ah, não, e chegamos no 110, não, então pode ser 130, 140. E ele nunca tá satisfeito com o que foi entregue. E pensando aí no corporativo também, imagina o líder com esse perfil. Ele quer da equipe, ele quer esticar a equipe É no aquele, máximo. é aquele cara que eu brinco assim, cara, o motor do carro, ele não foi feito para girar 6.000, 7.000 rotações o tempo inteiro. Ele pode até girar um tempo, mas depois você tem que diminuir ele pra galera acalmar, depois você estica de novo e vai. O hiperrealizador, ele quer que o giro esteja o tempo Esteja inteiro sempre. no talo. E aí o que E acontece nunca com o está motor? satisfeito, né? Vai fundir. Vai Vai. fundir. E o que é interessante do hiperrealizador é porque eu brinco que ele é o maior procrastinador. Porque ele começa, em alguns casos, você vai chegar no inquieto aí, ele se confunde um pouco com o inquieto. O que diferencia do hiperrealizador para o inquieto são os motivos, né? A gente fala do inquieto no momento certo. Mas e aí o hiperrealizador, ele está querendo hiperrealizar, ele está querendo buscar aquela performance, ele está querendo, é um reconhecimento, tem um pilar de reconhecimento aí atrás, ele quer se conectar às vezes com outras pessoas, ele quer às vezes mostrar para as outras pessoas que ele é capaz, só que não foca. Esse é um dos grandes desafios. Eu já tive bastante isso também, querendo hiperrealizar, e às vezes chegava final de semana, 3, 4 festas de criança, quando você está ali com aquela fase de criança de 3, 5 anos de idade, você está participando e você vai para festa à noite, você vai para show, vai dizer, cara, acho que você acaba Não dá perdendo. pra fazer Não tudo. dá, não dá. E é importante tomar consciência disso, né? A gente pode até pegar o gancho e já entrar no inquieto. O, 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 o inquieto, eu acho que é aquele cara que quer todas as oportunidades ele quer, né? E ele começa, acha Mas, legal, mas não tá conclui. bom. Aí ele começa a ver a grama do vizinho verde ali demais e aquilo tá melhor para mim, Eu então eu vou dou, fazer aquilo. E aí ele começa a mudar, eu começa a dou, eu mudar. dou um exemplo do inquieto muito que assim, eu lembro daquela galera que trabalhava com marketing multinível, né? E aí eu falo assim, é o cara que entra na empresa A do marketing multinível e fala, cara, essa empresa aqui é sensacional, olha aqui, dá uma viagem, dá não sei o quê, e parará, o produto é fera e tal, não sei o quê. Aí ele vê um amigo que entrou na empresa B. Aí fala, rapaz, pera aí. Aí eu vou pra empresa, não, meu irmão, agora a empresa B aqui que é top, é que faz isso, e que faz e acontece, não sei o que lá. Começa a ter um resultadozinho. Pô, mas tem a empresa C. Aí ele larga, vai pra... Ele nunca ele sempre acha que tem alguma oportunidade para ele em algum lugar e ele nunca consegue desenvolver um trabalho de mais longo prazo. É por aí também, Por né? isso que é importante as pessoas terem, né, a clareza do De que onde ela quer quer chegar. chegar daqui 1 ano, daqui 5 anos, ou que seja, montar um plano para 10 anos. Isso na esfera pessoal, Profissional. profissional, isso é legal você, de repente, até Escrever escrever, isso daí. ou então você assumir esse compromisso junto com a esposa, ou a pessoa, né, que está mais próximo de você, junto com a sua família, se você mora com os pais e tal. Porque é importante você estar claro, porque tanto o inquieto e o hiperrealizador, uma das grandes sacadas é você se perguntar, peraí, se eu mudar agora de atividade, isso vai me levar para onde eu quero ir?
ou tá me tirando do caminho? Porque às vezes é só uma emoção que você está buscando, é só uma conexão que você está buscando, e aí vai te tirar da rota. E eu falo que assim, né? É tão importante saber onde ir e qual caminho eu ir. Porque eu posso, a gente tá aqui em Brasília, a gente pode falar, ah, não, eu quero ir pra, sei lá, pra São Paulo. Eu posso ir por um caminho, eu posso ir por outro. Um caminho vai ser mais curto, outro vai ser mais longo, o outro um vai ter uma vista melhor, o outro vai ter pedágio maior. E tá tudo bem. O importante é eu escolher o caminho e seguir esse caminho. Tem pessoas que falam assim, ah, não, eu quero ganhar dinheiro. Pô, tem 500 caminhos para você ganhar dinheiro. Tem que ver qual dos caminhos para ganhar dinheiro você topa. Tem Sim. caminhos que vão ganhar dinheiro e que podem te cobrir, ou podem te custar a sua liberdade. Aí entra os valores aí, né? Traficante, ele ganha dinheiro. Você topa seguir esse caminho? Ah, você pode abrir um negócio, você pode, sei lá, fazer um concurso, você pode trabalhar CLT. Tem vários caminhos para ganhar dinheiro. Só ganhar dinheiro não é o que você quer, você precisa saber qual caminho você vai explorar O até processo chegar a de ele. coach, ele é legal nisso, né? Nós que temos formações aí, mais de uma, inclusive. É interessante isso, né? Que existe uma ferramenta que é valores. E aí, às vezes, as pessoas, elas estão querendo uma coisa porque o pai quer, ou a mãe quer, a família, vamos dizer assim. Ou então porque os amigos estão se dando bem naquela profissão e aquilo é legal e busca tal. Só que quando a pessoa, ela entende que não, que aquilo está ferindo uns valores dela, seja segurança, seja respeito, honestidade, você deu o exemplo do traficante aí. Se o cara tiver um valor de honestidade, de respeito muito grande, ele não vai entrar nisso também. Sim? Esse assunto ele é muito complexo, né? Bem superficialmente falando aqui, é isso. Show. Dá assunto até para outro Nossa, podcast. se dá demais da Vou conta. anotar aqui, assuntos para o próximo podcast. Cara, vamos seguindo aqui, só pra gente Vamos lá. concluir todos os sabotadores. O próximo que eu botei aqui foi o hiperracional. O hiperracional é bem aquele cara preto no branco, né? Eu Quer costu- entender o sentido de tudo, né, é, cara? e bem assim, ele acha que emoções é algo que atrapalha o negócio. Pra Sim. galera da área de engenharia, isso deve até ser mais forte, né? Que é o cara que vai muito no. Irmão, é assim, porque é assim e é pronto. Ele quer, assim, existe, né? Você tem ali dentro da engenharia o engenheiro de obra tem um perfil, o engenheiro de planejamento tem outro, o de projeto tem outro. E dentro do projeto você vai ter o cara mais detalhista, o cara mais racional, que aí você está sendo hiperracional. É sempre bom a gente destacar, né? Não é que ser racional é ruim, É ruim, é. é o excesso. A Exatamente. diferença entre o veneno e o remédio É a é a dose. dose. Então, assim, Exatamente. vou até repetir isso, cara. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Dependendo de quanto você coloca nessa dose, você tá matando a sua equipe ou tá fazendo ela produzir muito mais. E aí a importância disso, né? Cara, será que eu tô dando demais a corda na minha equipe É. ou não? Eu gosto muito de uma frase do Xard que ele fala assim, ó, a questão aqui não é saber se você tem o sabotador, e sim o quão forte ele está presente nos seus padrões de Porque todos comportamento. nós temos. Porque todos nós temos E tá todos tudo bem. os padrões de comportamento, nós somos vítimas em determinados momentos, nós somos hiperrealizadores, hiperracional. E continuando no hiperracional, às vezes é aquele que quer entender tudo. E o engenheiro tem essa parte, sim, né, dessa matemática, entender a lógica, entender por que que isso, né, É chegou lá, desse porque é jeito. exato, a matemática é exata, tal. E ele tem essa Números não tendência. mentem. Ele tem essa tendência, né? Então, realmente, dentro desse meio corporativo, pode-se acontecer com mais frequência. Show de bola. Vamos matar aqui os outros três que faltam, ó. O outro na sequência que eu botei aqui é o hipervigilante. Eu brinco que o hipervigilante é aquele que vê o perigo em tudo que é Tudo. situação. Cara, a gente tá aqui nesse estúdio. Não, mas aí se a câmera cair ali? E se sei lá, a internet cair, a televisão cair daqui, o teto desabar, o ar-condicionado parar? Ele sempre vai buscar um pepino. E o que que é pior, né? Ele gasta o tempo buscando o pepino
e tentando ainda achar uma solução para esse pepino. E aí, qual a probabilidade disso acontecer na prática? Quase nula. E esse é o grande problema que quem tem o hipervigilante alto, porque assim, é cruel, né, cara? Nós que somos coaches, uma das primeiras regras, qual que é? Não julgar, né? E as pessoas rotulam muito. E quem tem o hipervigilante alto, ela é rotulada como? Ah, não esquenta não, Gustavo é preocupado a si mesmo, tal. Então por quê? Exatamente pelo exemplo que você acabou de dar. Ela vê um problema muito grande numa coisa pequena, ou não tão importante assim, e ela infla aquilo de uma maneira tão grande que quando acontece, aí as pessoas vão falar assim, cara, mas o resultado foi esse? Era só Só isso. isso? Tal. E aí acontece uma, acontece duas, acontece três, aí dentro de casa, dentro da empresa, as pessoas vão fazer o quê? Não preocupa não, Gustavo É é assim assim mesmo. mesmo tal. E aí você perde a credibilidade. Esse é o grande problema. E quando você faz o teste, aí você joga esse lençol no seu inimigo, você começa a entender. Porque, assim, igual nós falamos, todos nós temos esse padrão. O importante é saber o quão forte ele é e o quanto ele te atrapalha e o quanto ele tira você da direção daquilo dos seus sonhos. E o ideal, como que você vai administrar ele para continuar seguindo, né? Os dois últimos aqui. Um é o controlador, Cara, controlador é complicado, hein? e principalmente o controlador no meio corporativo, isso é mais pesado, né? Porque às vezes é Demais aquele da chefe que quer conta. assim, não, é do meu jeito, você não tá entendendo. O meu jeito é o certo, você vai fazer assim. E ponto. É porque se não fizer, Do meu jeito, ele entende que está saindo, né? Que ele está perdendo o controle, né? Ele tem um pilar aí de segurança, talvez, porque existe uma relação íntima, né, cara, entre valores, perfil comportamental, sabotadores, e tal. E às vezes o valor de segurança é tão alto também nessa pessoa que ela quer ter controle de tudo, tudo e de todos, né? Então ele quer controlar o o processo, o tempo que processo. você fica no cafezinho, o quanto de. Cara, você sufoca seus funcionários. Entendeu? E não é uma relação saudável, Pra né? nenhuma das Para partes. nenhuma das partes. Imagina, vamos brincar aqui, imagina um marido ou uma esposa controladora querendo saber, vamos falar da nossa esposa, querendo saber se nós estamos aqui, que horas que nós vamos voltar, você já saiu Quando chegou, daí, onde já saiu tá. daí, pá, pá, pá. Então, assim, você acaba desgastando as relações. Isso não é saudável para ninguém. O que eu costumo dizer é caminho do meio. Você precisa controlar a empresa, você é um gestor, você precisa controlar? Perfeito. E outra, quando a gente trabalha sabotadores, nós não estamos tirando aquele sabotador, porque o cérebro da gente ele não gosta de perder. Então, tem pessoas que, dependendo da maneira que o coach conduzir o processo, conduzir as situações, a pessoa às vezes pode falar de uma certa forma errada, que a pessoa do outro Tem lado uma vai entender que versão. está tirando aquele sabor. Não, não. Nós só vamos diminuir a força dele, e quando você trabalha o crítico, trabalha algum sabotador, automaticamente você alavanca e você diminui a força dos outros sabotadores, e você tem uma vida mais leve, mais saudável, enfim. Show. E o último é o esquivo, né? O esquivo é aquele que. A ida pela direita, né? Ele foge de situações de perigo, né? E é engraçado, Gustavo, mas isso aí é bom fugir de situações de perigo, né? Depende. Porque às vezes o perigo é desse tamanho. E aí você vai fugindo, ele vai, daqui a pouco você tá com uma bola de neve gigante pra você resolver. Uma Simplesmente porque bucha no grande, começo você não foi lá e resolveu logo na entrada, né? Tem pessoas que, trazendo para o meio corporativo, tem pessoas que têm uma dificuldade, inclusive, de mandar alguém embora. Tem pessoas que têm dificuldade de chamar a atenção deles. Tem pessoas que dar uma orientação é difícil. Então, é importante você, como líder, não fugir de algumas situações que são natas da sua posição de Exatamente, liderança. aquela função. Porque não existe o melhor e o pior, existe aquilo que afeta mais para aquela atividade que você está fazendo. Falando em relação íntima entre perfis, por exemplo, as pessoas que têm o perfil mais planejadoras,
elas têm uma tendência, às vezes, a ter o esquivo. Porque quem é planejador tem uma tendência, não é Não regra, gosta de né? conflito, né? Porque às vezes tem alguém escutando a gente falando assim, pô, mas eu sou planejador, eu não tenho nada disso. Não, é a regra 80-20. É comum acontecer das pessoas que são planejadoras não gostar de conflito com as pessoas. E dependendo dessa intensidade, ela liga o esquivo dela. Então ela evita o Evita o conflito, conflito. seja é, de te falar uma coisa que está incomodando ela, isso realmente é complicado. E aí a pessoa vai absorvendo aquilo, né? E os planejadores absorvem muito essa coisa, diferente de um analista, diferente de um executor que fala na lata, que é onde aparecem os conflitos interpessoais dentro das empresas. E o planejador, ele vai se esquivando, vai absorvendo, Guardando. tal. Qual é o risco? A gente brinca que é tipo uma panela de pressão que explode. Então, assim, eu sei casos de pessoas que explodiram, cara, sabe, assim, dentro de casa. E isso vai para uma outra dimensão que não é legal, porque você esticou a corda demais. E se você consegue entender que aquilo está te fazendo mal, que você precisa se posicionar bem, um livro sensacional para isso é Comunicação Não Violenta. Cara, eu não terminei de ler, mas é fantástico porque você consegue dialogar melhor com seus funcionários, com seus pares dentro de casa, tal. E você sabendo, tendo essa técnica, você simplesmente consegue deixar de ser esquivo, cara. Você consegue se posicionar, mostrar a importância que aquilo é importante para a empresa, para você e até mesmo para outra pessoa, e você consegue falar de uma forma bem não violenta. Não violenta que eu brinco tudo bem, tem gente quando fala assim, comunicação não violenta, esse livro vai falar sobre Falar carinho, amor, não. carinhoso, não sei o que lá, é o cara que explode, é o cara que fala palavrão, não, é a forma como você fala, a forma como você se posiciona, a forma como você simplesmente mostra por que é importante aquela Na... atividade, e aí você não está se esquivando, E é você está importante lembrar fazendo. que comunicação, né? Eu gosto muito de falar isso. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que você Ou você escuta. entende, e o que E você aí entende. são duas coisas normalmente diferentes. E a forma conta muito mais para isso do que efetivamente o que você tá falando. Entonação, né? É o Enfim. jeito que você. É muito mais o jeito que você fala do que o que você tá falando, né? Eu lembro. Nossa, eu lembrei agora de uma. Minha primeira chefe. Eu entrei no banco, na caixa. A primeira chefe. Chamava Mária. Ela falava, Gustavão. Ela vai falar, vou falar um palavrão aqui, mas até meio pesado, mas foi exatamente o que ela me falou na época. Falou, Gustavão, com um jeitinho você pode até me mandar ir a merda e eu vou. Agora, às vezes, sendo grosso, mais estúpido, se você me pedir um copo d'água, eu não vou. E eu lembro muito disso, né? Ela falou, com um jeitinho você pode me mandar ir a merda que eu vou. Não, e trazendo para o meio corporativo, desculpa te cortei, eu gosto muito de uma frase, cara, foi até a Flavinha Cobal que falou pra gente. É, autoritarismo não gera congruência. Então, assim, se o cara é muito autoritário, né, da forma como você pegou aí, da forma como você fala, tal, cara, você não vai conseguir aquilo do seu funcionário. Você não vai conseguir. E às vezes vai até conseguir, mas vai Mas num conseguir preço alto. um preço alto, as pessoas vão ficar doentes, às vezes você vai receber um processo de assédio moral, enfim, você pode seguir vários caminhos aí. E assim, só pegando um gancho, é muito comum algumas pessoas dizerem assim: "Cara, mas se eu não for controlador, quem vai controlar por mim? Hoje eu tenho o patrimônio que eu construí, foi Porque foi assim hiperrealizando, foi controlando, e tal. Mas a pergunta que a gente faz é: quanto de dor tem aí? Você viu seu nesse filho processo. crescer? Você participou do processo? Você, né? Porque assim, tem pessoas, eles usam, no coach saúde tem isso também, né? E existe algumas pesquisas que as pessoas até falam que o maior arrependimento delas
são assim, o maior né? O maior arrependimento das pessoas é o que elas deixaram de fazer e não o que elas fizeram, né? Então, esse é o grande complicador, porque as pessoas ficam falando assim, se eu tenho que controlar, eu tenho. Mas, cara, você tá, sabe, você tá conseguindo, só que você tem um Um preço custo. alto por isso. Quanto que isso tá te custando? Você tá dormindo bem? Sabe, cara, você tá, né, você tá Toma acordando uns 3 remedinhos horas da manhã, aí, você tá tá? tomando remédio para dormir. É importante é isso, porque é o equilíbrio, cara. E uma Show. coisa assim que eu brinco, Gustavo, dinheiro é uma consequência, né? É, e as pessoas correm muito atrás de dinheiro, né? Então, assim, tem pessoas que, inclusive, ultrapassam seus valores para conseguir dinheiro. E o dinheiro é só uma energia. E ela vai revelar quem você é. Se você é mais egoísta, você vai ficar mais egoísta. Se você é mais mal educado, você vai ficar mais mal educado. Se você, enfim, se você tem o crítico alto, se você, aí você só vai potencializar Potencializar. isso, tal. O grande lance é você entender o que que é importante para você, o que que você quer fazer. Essa pulseirinha preta aqui, que você também deve ter. Eu não vim esse mundo a passeio. A gente está aqui com uma missão, né? Além do meio corporativo, da família e tal, mas a gente quer levar uma mensagem para que as pessoas consigam ser a melhor versão delas. Show de bola, Wellington. Cara, vamos caminhando aqui pro final. Deixa eu até primeiro agradecer nossos patrocinadores. A gente tem 3 grandes empresas que ajudam a gente aqui a manter esse podcast no ar. Inclusive, se você também quiser ser um que ajude a gente, entre em contato com a gente aqui no canal. Primeiro é o Marcos Miranda. Ele é um corretor de imóveis de alto padrão na região de Águas Lindas. Se você está procurando um imóvel excelente, um padrão de qualidade, pode procurar ele. Fala que você viu aqui no podcast que eu tenho certeza que ele vai ter uma negociação excelente para você. O outro patrocinador é a Link Car. Se você estiver procurando um carro, um seminovo, pode ir lá procurar, tem os contatos aqui embaixo, pode ir lá e procura o Matheus, fala que você viu aqui comigo, eu tenho certeza que ele tem o carro certo para você. E o último patrocinador é o Grupo Que Carnes. Tá pensando em fazer um churrasco, tá pensando em ter carne de qualidade para botar na mesa de você. A gente falou inclusive aqui de energia física, né? E é importante o que você se alimenta e como você se alimenta. Pode procurar lá no Carnes, especialmente o pessoal ali da M Norte em Taguatinga. Eles vão ter uma promoção excelente para você. E para terminar aqui, Wellington, eu gosto de perguntar pro pessoal, cara, uma pessoa que você admira, um livro que você gostaria de indicar pro pessoal, Já damos dicas de e alguns, um né? filme ou uma série que você acha bacana passar também pro pessoal. Cara, uma pessoa que eu admiro, minha mãe, minha esposa, acho que são 2 pessoas importantes na minha vida. Meus filhos, é claro. Cara, livro, O Poder da Ação. Acho que tem muito, vai ao encontro das coisas que nós falamos aqui. É um livro do Paulo Vieira e ele toca em alguns temas nesse livro assim que para mim mexeu muito comigo, sabe? Vou dar pequenos exemplos assim. Ele brinca daquela coisa, é normal isso ou é comum? Não, não é normal. Ah, é normal todo mundo chegar atrasado aqui na empresa. Não, não é normal, cara. Normal é você chegar aqui 8 No horas ou horário. 7 horas, horário de obra é 7 horas, então. É comum algumas pessoas chegarem atrasado. E ele trata isso com uma maneira muito interessante. Gostei disso aí, E hein? ele chama também a questão da autorresponsabilidade, que vai ao encontro da pirâmide que eu trouxe aqui, que é a pirâmide de desenvolvimento pessoal, onde nós apresentamos aqui só os 4 primeiros níveis, né? Que é a autorresponsabilidade. Cara, autorresponsabilidade é bater no peito, é não ser vítima, é bater no peito e falar, cara, isso sou eu, sou responsável, e eu gosto de brincar assim, né? Culpa e responsabilidade, né? A culpa pode até ser do outro, mas a responsabilidade é de quem? É sua. No meio corporativo, você delega ou você delarga, né? Se você delargar e a pessoa não entregar aquilo que você quer que ela entregue, de quem é a culpa? É dela, mas a responsabilidade é sua. E aí você tem que ter autorresponsabilidade, bater no peito E e. às vezes as pessoas perdem muito tempo procurando o culpado
ao invés de focar na solução. Eu É. lembro, eu lembro, eu tive exemplos muito desses. Deu um problema lá na agência. Todo mundo tava procurando o culpado. Não, mas foi ele, não, mas foi ela, mas foi ela. Cara, para aqui, galera. Eu quero saber como é que resolve. Vamos resolver? Depois que resolver, a gente ajusta o Tem que ser processo. focado em. Não é procurar culpados, é Então, assim, procurar melhorar o vou, processo. vou dar uma dica pra você. Pare de procurar o culpado, ajuste o processo, mas encontre principalmente a solução. Porque é isso que vai fazer seus resultados melhorarem. Só procurar o culpado não resolve. Não resolve. E o filme, cara, eu vou buscar um filme que eu assisti com meu filho sábado, que tá bem fresco na memória. Eu tenho uma simpatia muito grande por filmes de história verídica, porque eu pego aquilo ali e trago para minha responsabilidade, para minha vida, né, minha realidade, e vejo, e falo, cara, como é que realizou, né? Como é que fez isso e tal. Eu, sinceramente, eu não vou lembrar o nome certo, mas eu vou contar um pouco da história. Eu acho que até o último soldado, ou até o último homem, É o último ano. até o último homem, né? Esse filme, para mim, cara, meu filho ficou impressionado, assim, com a história e tal, porque é verídico a história, né? E tem duas ou três coisas interessantes no livro, é porque ele pertencia a uma religião e Não os, pegava val nas armas, né? e os valores dele eram muito fortes. E primeiro ele não pegava nas armas. E começou a ter um conflito muito grande dentro Do exército do lá. exército. Os caras queriam prender ele, aliás, prenderam ele, queriam expulsar ele, queriam processar ele e tal. E aí o pai, que era um ex-militar já aposentado, conseguiu, de uma certa forma, resumindo a história, que ele fosse, né, absolvido por todas as acusações e que ele ficasse na corporação. E as pessoas ficavam, e aí muito é baseado naquelas crenças que as pessoas têm, né? Isso é um assunto para outro podcast, os níveis neurológicos e tal, que é a capacidade e as crenças, né? Então as pessoas tinham as crenças assim: como é que você vai se defender sem arma na mão? Você vai mandar o quê para pessoas? Vai mandar rosa? Você vai conversar? Flores. Você vai mandar flores? Vai mandar isso e tal? E o mais interessante do filme é que aí a gente vai trazer para o meio corporativo, é lá no final estava todo mundo morrendo, atacando os japoneses, e ele sem arma, cara, ele conseguiu, eles estavam num cume, né, no alto de uma montanha, bomba caindo, Resgatar. estavam perdendo, eles iam perder a guerra lá, eles iam morrer, na verdade. Aí começaram a fazer uma contagem, começaram a levar algumas pessoas e tinham mais de 100 pessoas lá em cima. E esse soldado que foi bastante criticado, cara, ele sozinho, ele arrumou um esquema, um recurso, ele trabalhou com os recursos que ele tinha, isso trazendo para o meio corporativo, né, cara? Às vezes as pessoas romantizam demais, né? Eu queria isso, se eu A tivesse empresa tinha que isso, me eu ia dar ser mais isso. produtivo, tal. Cara, e existe uma máxima que é assim, né? Trabalhe, dê o seu melhor com aquilo que você tem, né? Com aquilo que você tem, você dê o seu melhor. E esse cidadão, ele fez exatamente isso, né, cara? Ele deu o melhor dele. E resumindo a história para ser rápido, ele resgatou 75 pessoas em vida, né? Que são pessoas que se safaram, que eles iam morrer lá, porque os japoneses já estavam lá em cima, E boa parte desses que ele atirando, resgatou foram os que ficaram que foram que criticando ele. criticaram ele, depois tem essa coisa. Então, assim, o que é interessante, né, trazendo para o meio corporativo, a pessoa deu o melhor dela com os recursos que ela tinha, né, e ela não ligou para. Ela tinha um objetivo muito grande em servir, porque ele era um patriota mesmo. Nada, cara. É aquela frase aquele jargão do coach, né? O que vai fazer você continuar onde todo mundo pararia, né? Então ele tinha um objetivo de contribuição ao país dele, de salvar a vida, os valores dele eram muito grandes, e ele ficou lá em cima, cara, resgatando, e as pessoas lá, de onde está vindo esses corpos, essas pessoas e tal, não é fulano, eu esqueci o nome do soldado, e as pessoas ficaram impressionadas que um soldado conseguiu resgatar 75 pessoas que ia morrer lá em cima. E esse filme é um belo de um aprendizado. Show de bola.
filme é muito bom mesmo, vale a pena. Até o último homem. Pessoal, vamos caminhando pro final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Foi um bate-papo, assim, técnico até sobre sabotadores. Falamos sobre produtividade, falamos sobre tudo isso. Para você que quer fazer o teste dos sabotadores, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você clica, responde lá. É um teste bacana, ele é meio autoexplicativo. Nas minhas mentorias eu sempre uso isso aqui, a gente faz adaptações para as empresas para que ele entenda como isso está afetando, como esses sabotadores afetam a empresa dele, a produtividade dele, o faturamento e principalmente o lucro dele. Quer saber mais sobre sua empresa e tal? Clica aqui embaixo também que eu vou deixar um link para nossa reunião diagnóstico empresarial. O que é isso, Gustavo? A gente vai ter um bate-papo em que eu vou entender o seu negócio, vou te dar um direcionamento para o seu negócio. Vai fazer isso como, Gustavo? 5 pessoas, os 5 primeiros que clicarem, a gente vai marcar, vai fazer isso de maneira online. Eu vou entender para você, vou entender o teu negócio, o momento que ele está, e a gente vai dar esse direcionamento para você. Eu chamo de diagnóstico por quê? Porque eu costumo brincar que é o seguinte, você só sabe se está numa ilha quando você sai dela. Enquanto você está mergulhado lá no teu negócio, às vezes você não está vendo solução nenhuma, você só está vendo problema. Quando você vê alguém de fora e se afasta e fala, cara, não, você está numa ilha, presta atenção, você consegue ver mais soluções. Clica aqui, te espero lá. E, para você que está aqui com a gente, obviamente, já segue o canal, ativa o sininho, aquele negócio todo, para você saber dos próximos episódios. Wellington, muito prazer, obrigado. Cara. Eu que agradeço. E nos vemos no próximo episódio, galera. Bora Grande lá. abraço. Obrigado.